Olá, pessoal! Então, bem-vindos ao Réveillon Galáctico! A gente está se aproximando do dia fora do tempo, o dia 25 de julho. E aí, esse período de finalzinho nessa lua cósmica, vamos então, daqui a alguns dias, no dia 26 de julho, exatamente, iniciar um novo anel. E nesses dias, exatamente de hoje até o dia 24, a gente tem um período tão bonito, que é o período do Festival AIWeb. Esse festival é um festival de virada de anel. E o que tudo isso significa na sua vida e tudo que a gente tem que fazer para viver esse Réveillon galáctico na mais alta conexão encantada com o grande sol central da nossa galáxia Runabiku é o que você vai saber depois da vinheta. Então, essa é a hora certinha de você dar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho, porque a gente vai começar um novo anel. Vamos fazer essa caminhada juntos? Eu estou aqui para pontuar para você todos os momentos importantes e todas as mensagens e orientações dos senhores do tempo para a gente fluir em abundância, alegria, felicidade de ser quem somos e de estar onde estamos. Roda a vinheta! Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho, né? Essa coisa do anel. A gente está aqui, ó, encerrando esse anel da lua autoexistente. Olha, a gente está nessa 13ª lua, lembrando que lua é o nome que a gente dá a um mês no falso calendário gregoriano. Então, no calendário do tempo natural da Terra, olha que bonitinho, a gente tem 13 luas, de exatos 28 dias cada uma. Então, nossa mente se organiza quando a gente se orienta por esse sincronário, por essa organização espaço-temporal, percebe? Então, a gente está terminando esse anel da lua autoexistente, que durante todo o ano nos informou que era tempo de se purificar pelo poder das águas universais, que a gente aprendeu aqui que o poder das águas universais são o poder das nossas emoções e que, portanto, a ação de purificar significava a gente deixar fluir todas as emoções que porventura emergissem de dentro de nós, ou por memórias, ou por ativações do mundo externo, contatos, trabalho, relacionamentos, e que a gente deixasse fluir, sem apontar o dedo para ninguém. Então você vê que a gente teve um desafio muito grande esse anel, né? Porque foi o ano em que mais se viu as pessoas, alguma parcela da sociedade defendendo o apontar de dedos, o apontar de armas, né? Então, nosso desafio foi justamente manter a consciência que, só que não, né? A gente não vai apontar arma, a gente não vai apontar dedo, a gente vai sentir raiva sim, tristeza sim, alegria sim, mas a gente vai se responsabilizar por tudo que a gente sentir e nós vamos, com o nosso próprio poder pessoal, metabolizar essas emoções, deixarem elas fluírem para alcançarmos a essência da inteligência emocional, que é o fluxo das águas universais. E aí a gente está exatamente nesse finalzinho, nesse epital amarelo. Epital é o nome que a gente dá à semana no falso calendário gregoriano, é o espaço de 7 quins. Quins é o nome que a gente dá ao dia no falso calendário gregoriano, e a gente está exatamente aqui, olha, no dia 21. Então, dia 21, dia 22, dia 23 e dia 24 acontece o festival de AIWeb.
O festival de AIWeb é o festival de celebração, de purificação, de despedida desse anel para que a gente possa, então, festejar o dia fora do tempo, um Réveillon galáctico, que é o dia 25, e começar um novo anel do mago harmônico branco. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos lá. No dia de hoje, presta atenção, nosso caderninho, lápis e papel e canetinha, a gente vai escrever uma cartinha, né, com tudo que a gente deseja para esse novo anel. É um processo pessoal nosso, né? A gente respira, medita, se concentra e começa a escrever tudo o que a gente quer, que a gente intenciona para nós nesse novo anel. Isso é o que vai materializar, concretizar, ritualizar, trazer para a nossa mente de uma forma mais concreta, em forma de palavras escritas, a nossa intenção. Você sabe que a nossa intenção é a nossa varinha mágica, né? E como uma boa intenção, a nossa varinha mágica na nossa mão, ela não é estática, ela se mexe, né? Principalmente quando a gente quer soltar uma magia assim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai escrever aí a nossa intenção com tudo que a gente deseja que aconteça durante esse novo anel do mago harmônico, mas a gente tem flexibilidade, tá? Não é uma coisa rígida assim. Ninguém, quando vai fazer magia com a varinha de condão, fica com a varinha de condão parada, né? A gente agita assim. Então, da mesma forma, a gente mantém a nossa intenção mais flexível, né? Para fazer as adequações, até porque, lembra, a vida é parceira. Então, a gente vai receber algumas mensagens da vida. Os senhores do tempo vão nos informar. E como nós não somos seres sozinhos, isolados no universo, na nossa galáxia, no nosso sistema solar, no nosso planetinha, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, a gente depende de todo um sistema, né? Então, na medida que o sistema se move, a gente se move junto. Porém, é importante ter uma varinha mágica. E a varinha é exatamente essa intenção que você vai escrever hoje, certo? Então tá. Para o próximo dia, que é o dia 22 de julho, porém, para nós já sabemos que o dia é dia do cachorro magnético. É exatamente quando começa a onda encantada desse novo anel. Olha que delícia! Cachorro magnético é o selo do amor, da lealdade, do coração. Então, no dia 22, a gente vai estar vivendo esse início da onda encantada que vai reger todo esse ano. Bacana, né? Então, nesse dia 22, o que a gente vai fazer? A gente vai ler essa cartinha que a gente escreveu, e como é o segundo dia, né, da cartinha, o segundo dia é o tom lunar, né, o número 2, ele tem sempre essa vibe lunar para a nossa cartinha, que é a nossa varinha de condão. Então, a gente vai pensar nos possíveis obstáculos que pode surgir, né, diante da manifestação desses nossos desejos. E esse momento de pensar nos obstáculos é um bom momento para a gente ver se é isso mesmo que a gente quer, tá? É isso mesmo que a gente quer diante desses obstáculos, né? E aí a gente vai fazer essa reflexão. Depois, no dia 23, que é o terceiro dia, deixa eu mudar a cor da caneta, que eu estou achando que você não está me acompanhando. O terceiro dia aqui, olha, o dia 22 é o terceiro dia da cartinha que a gente está escrevendo durante esses 4 dias do festival de AIUEB. É o festival da preparação para a comemoração
do dia fora do tempo. Então, hoje a gente escreve a cartinha com a nossa intenção, amanhã a gente pensa nos possíveis obstáculos, amanhã, não faz tudo num dia só não. Amanhã a gente pensa nos possíveis obstáculos, já depois de ter feito a nossa meditação de sincronização com o cachorro magnético, que é aquela meditação que vai levar a gente para o centro do nosso coração, para a gente ser bastante leal ao nosso coração, lealdade a nós mesmas, aos nós mesmos, porque só a partir do nosso coração é que a gente é capaz de amar de verdade. Em primeiro lugar, a nós mesmos. Se a gente amar de verdade a gente vai conseguir expressar amor e atrair amor verdadeiro, tá? Fica a dica. Então, nesse segundo dia, com a atenção bem focada no nosso coração, sincronizada com o cachorro magnético, a gente vai pensar nos obstáculos que porventura possam surgir diante da nossa intenção. Refletindo sobre isso, a gente vai para o terceiro dia do festival. Terceiro dia, tom elétrico. Bom, aqui a gente já fecha um plano e vai ser justamente o dia da entrada do Sol no signo de Leão. É bom a gente lembrar que Leão é o signo do tão temido, evitado, esculachado ego, né? Mas aqui a gente lembra o seguinte: a gente funciona aqui através do ego. O ego, ele é o traje da alma, assim como o corpo é o traje do ego. Então, se a gente tem que ter cuidado e atenção com o nosso corpo, para bem nutri-lo, para deixá-lo saudável, bem disposto, para ele poder ancorar essa energia poderosa do amor, a gente também tem que nutrir e cuidar bem do nosso ego, porque ele vai ancorar a energia poderosa do amor emanada pela nossa alma, né? Então, veja só, se a gente sabe que o corpo, nutrir o corpo, cuidar do corpo, não significa dar poder para ele, para acima da nossa alma, da nossa vontade, nutrir o ego, cuidar bem do ego, deixar o ego polido e brilhante, também não significa dar poder a ele acima da nossa alma, tá? Então, vamos cuidar bem durante todo esse ciclo solar do Leão, cuidar bem do nosso brilho pessoal. E olha, não há nada melhor para a gente cuidar bem do nosso brilho pessoal do que a gente ser leal ao nosso coração. Então, não é brilhar sob a orientação do olhar do outro, é brilhar sobre a orientação do seu próprio coração. Então, olha, primeiro dia do festival hoje, escreve a cartinha de intenção. Segundo dia do festival do iWeb, pensa nos obstáculos que porventura possam surgir para a realização da sua intenção e veja se você está com o coração forte e fortalecido pelo poder da vontade do seu coração para vencer esses obstáculos. Aí, no dia terceiro do festival de iWeb, o que acontece? Já é o dia do tom elétrico, né? É o tom que já fecha um plano. Aí, nesse dia, você vai pensar num plano, numa estratégia para iniciar, né? Você tem que colocar em ação, você não pode ficar esperando cair do céu. Então, nesse dia, você vai pensar numa estratégia para começar o processo de manifestação das suas intenções, tá? Então, cria um plano. Coloca ali 3, né? Lembra? 3, Santíssima Trindade, o plano, o triângulo, o 3 do espírito, que é quem vai informar o 4 da matéria. Então, aqui o plano. Aí, no dia 24, que é o último diazinho dessa lua autoexistente, é o 4º dia do festival de iWeb, você vai estabelecer uma linha de tempo, né, com flexibilidade. Eu particularmente, eu acho que a gente deve pensar nessa manifestação seguindo exatamente a orientação
das 13 luas, né? A gente tem 13 luas, a gente tem um anel para realizar a nossa intenção. Então, a gente vai ter uma lua magnética com tom 1, a gente vai ter uma lua lunar, a gente vai ter uma lua elétrica. Então, a gente pode, nesse dia 24, as luzes do que significa cada um desses tons, a gente estabelecer uma linha assim de tempo de realização da nossa intenção para cada lua, até a 13ª lua cósmica. Aí, quando a gente chegar aqui, você já vai estar com a sua intenção devidamente manifestada ao longo dessas 13 luas. Para você não achar que isso é tempo demais, ai, Cláudia, a gente, né, que quer tudo para ontem, nessa nossa vida movida e regida pelo 1260, que só faz nos enlouquecer. Quando eu comecei a acompanhar a Lei do Tempo, o Sincronário da Paz e depois o Tzolk'in, era um ano semente elétrica. Então eu me lembro que naquele ano era o ano que eu tinha resolvido continuar com o canal, com as meditações no canal, que tinham começado com o isolamento, né? A partir do isolamento, eu comecei a meditar. Eu me lembro que logo que surgiu o isolamento, eu falei assim: ah, que bom, eu vou poder meditar todos os dias, né? Agora que eu não estou mais podendo sair de casa, não tem mais desculpa para não meditar. Então eu comecei a meditar todos os dias. Muito bem. Daí, todos os dias começou a ficar pesado. Aí eu falei, gente, não dá, todos os dias não vai dar. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a meditar em cada mudança de fase de lua, porque eu falei, eu quero continuar me guiando pelo tempo natural da Terra. Na época ainda não tinha chegado o sincronário da paz para mim assim organizadinho. Eu já conhecia o calendário maia, já conhecia meu Kim, mas nunca tinha me dedicado a me orientar pelo calendário, pelo sincronário da paz. Aí nós estávamos isolados, a condução da meditação no canal todos os dias ficou um pouco pesado, muito trabalho, porque é uma produção, não deixa de ser. Aí eu falei, não, então tá, então eu vou continuar meditando, mas eu quero me orientar pelo tempo natural da Terra. Como é que eu vou fazer? Eu vou meditar em cada mudança de fase de lua. Tudo bem, assim foi. Aí, logo depois, né, já orientada por esse giro da Mãe Lua, chegou para mim o sincronário da paz. Aí eu falei, opa, entendi a mensagem, comecei então a conduzir aqui no canal as meditações e a leitura. Na época eu nem sei se eu li a Onda Encantada, mas eu falava enfim, da onde veio, o que é a Onda Encantada, o Tzolk'in. Eu continuo querendo compartilhar com vocês esse processo evolutivo que a gente está vivendo nessa transição planetária, que é simplesmente maravilhoso, um privilégio, uma honra, e eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né, se conectar com a Terra em sinal de gratidão por estarmos vivendo esse momento apocalíptico de transição planetária, com casa para dormir, comida para comer, roupa, né? Tem tanta gente que está vivendo esse apocalipse na forma mais cruel, dura, né? Perder tudo, né? Perder tudo. E a gente, então, que está nesse lugar aqui no planeta, eu acho que o mínimo que podemos fazer como expressão da nossa gratidão é compartilhar a consciência desse processo. E assim foi, chegou o sincronário da paz para mim, eu comecei então a curtir esse sincronário. Era que está tocando um despertador aqui. Aí eu comecei a transmitir tudo que eu sei, e fui acompanhando o sincronário, compartilhando com vocês. Semente elétrica. Eu me lembro que eu passei esse anel inteiro meditando, né? O que eu gostaria de semear? E a semente dentro do solo, ela não revela, ela só faz você meditar, né, e perceber o que a vida traz para você em termos de sincronicidade a respeito da sua intenção, das suas percepções, né? A semente fala de foco,
fala de intenção, e na medida em que você tem um foco, ela faz com que você comece a ter a percepção na sua realidade das oportunidades que surgem em relação àquele foco. E aí ela faz florescer. São as 3 palavrinhas da semente. A ação de focalizar, né? Então você focaliza na sua intenção para fazer florescer através da sua percepção. Você fica mesmo com um estado alterado de percepção quando você estabelece um foco de dentro para fora. Qual era o meu foco naquele momento? Falei, gente, eu quero continuar com um canal. Eu estou curtindo pra caramba, né? E eu estou aprendendo que a gente é tanto mais feliz quanto a gente expressa, né, o nosso verdadeiro ser com a espontaneidade de uma criança, gostando do que está fazendo. Então é só seguir fazendo, sentindo esse prazer de expressar a sua arte, seu verdadeiro ser, e ir melhorando cada vez mais, né? E focalizando cada vez mais. E assim foi o ano de semente elétrica. Mas ainda nada definido. Aí entrou o anel de lua autoexistente, onde foi um anel realmente de purificação, né? Deixa fluir, porque o que acontece? Decidido o canal, eu estou me dando como exemplo, né? Decidido o canal que eu queria seguir, semear, né? Veio a lua autoexistente. E aí os obstáculos, claro, né? Vamos colocar como o ano de semente elétrica o primeiro ano do canal. Segundo ano, ano de desafios e obstáculos. E aí eu vi que muita purificação, né? Muitos ciclos se fecharam, muitos ciclos se apresentaram para serem fechados, e assim foram, outros abertos, e assim foram, e aí eu chego ao final desse anel da lua autoexistente, entregando exatamente no dia de ontem, dia 20 de julho, né, que é o dia assim que se encerra, porque a partir de hoje a gente já começa o festival de preparação para o novo anel. E foi um dia de estrela cristal, quer dizer, de universalizar, de distribuir mesmo. E eu distribuí, o que eu reparei? Né? O que eu reparei? As sincronicidades, o tempo nos informando. Eu reparei que no dia 20 de julho, Estrela Cristal, eu lancei o curso de tarot terapêutico para psicólogos, terapeutas e terapeutas holísticos, que é a melhor, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma de eu servir, né, a humanidade nesse momento, transmitindo esse conhecimento que o tarot, segundo a metodologia de leitura que eu desenvolvi, as luzes da ciência psicológica, é um mapa da psique, sabe? Um mapa da psique. Então, terminei o ano e com isso, e assim seguimos com nossa trajetória, com nossos boletins galácticos, informando todas as ondas encantadas. E nesse anel, como ele é um anel de mago que vai chegar aí, e aí, como a gente está saindo desse anel, né, da lua autoexistente, já devidamente purificada, eu me vejo com outro temperamento, né, do temperamento que da Cláudia, do anel de semente elétrica, temperamento da Cláudia ao final do anel da lua autoexistente, já está bem já passado pela alquimia, né? O tempero é outro, a alquimia que a gente aprende com o tarô, né? Sempre o tarô informando a gente com muita sabedoria. A alquimia, que é a carta da cura, da temperança, ela tem essa arte de ficar colocando trocando a taça de água, da água ouro da matéria para a água branca da alma, né? Fazendo essa correção. Então, essa alquimia que vai temperando, olha, é a temperança, vai temperando o nosso temperamento, as nossas emoções, para a gente ter uma trajetória vitoriosa
em direção à integração, à autorrealização. Então eu percebo que eu chego nesse anel, no final desse anel da lua autoexistente, com um outro temperamento. E você? Como é que você está? Faça essa reflexão, né? Como é que você está terminando esse anel? E se você não assina o canal ainda, assina, porque a gente vai começar um novo anel. E aí você vai chegar ao final do anel do Mago Harmônico também com essa reflexão, com essa percepção evolutiva da sua alma em relação à sua personalidade, nessa tarefa, nesse propósito que a gente tem como ser humano aqui, que é realizar esse casamento da alma com a personalidade. A personalidade sendo obediente e servil à voz da alma, que Jesus chamava de a voz do Pai, né? Então, nesse propósito, a gente vai tecendo ano a ano, anel a anel. E nesse próximo anel, então, Mago Harmônico, a gente está fazendo já essa preparação para chegarmos ao final do anel do Mago Harmônico devidamente transformadas, né? Com a nossa personalidade brilhando com maior propriedade e luz, a luz da nossa alma. Então a gente começa, né? Olha só, esse anel do Mago Harmônico com essa dica: Sol em Leão, bora brilhar o nosso brilho pessoal com muito encantamento, com muita presença no presente, né? E nesse dia 24, então, a tarefa é traçar as estratégias, que eu aconselho que sejam estratégias que levem em conta lua, a orientação de cada lua, e que a gente então possa, ao chegar no dia 25, que é o dia do Réveillon, o dia fora do tempo, celebrando e fazendo assim um ritual de comprometimento, de ser fiel, fiel a si mesma, fiel a essa intenção que a gente traçou desde o dia 21, refletiu sobre essa intenção no dia 22, né? Pensou, fechou um plano, uma estratégia no dia 23 e traçou uma linha de tempo, desde a lua magnética até a lua cósmica, da realização, de passo a passo para a realização dessa intenção, tá? Então vamos fazer isso com carinho, vamos escrever essa cartinha com carinho, com atenção, com a dedicação, para a gente poder então, no dia 25, celebrar esse comprometimento, que é um comprometimento que a gente vai ter com a gente mesma, né? Lembrando que quem vai iluminar, encabeçar esse ano, esse anel de mago existente, mago harmônico, é o cachorro magnético. Então, o propósito, durante toda essa intenção de realização, de manifestação nesse anel de mago harmônico, é sermos leais a nós mesmos. Tá certo? Então é isso, gente. Excelente, excelente Réveillon para todos nós, celebrando essa lua cósmica no dia de hoje e dando então seguimento a essa virada de ano, a esse Réveillon galáctico, com muita consciência, muita consciência. A virada de anel acontece agora, para mim, para você, para toda a humanidade, para todo o planeta, para o nosso sistema solar, para a galáxia. Salve Runabiku em Lakesh.